Amigos do VP, tudo bem? Hoje o vídeo é especial para falar de um grande pássaro, uma revelação, e é um dos pássaros de maior volume que eu já conheci, Impacto. O Impacto é cruzamento do Casari Nadani. Só a genética dele já fala por si. Eu sou um apaixonado de genética. O Casari Nadani, o Casari é bigode negro na Thalita. Bigode negro, filho do bigode grosso. E a Thalita, Eurus na Maravilha. Eurus, filho do Sonata na Granfina Saara. O Sonata, pai do Vigor. Então no Casari a gente tem bigode, Eurus, que vem da linhagem da APS, e a linhagem de Chicote, que abrange muita repetição. O Casari, todo ano, nos últimos anos, está ali brigando no Campeonato Nacional Cobrap, no nosso Campeonato Goiano. Um passarinho muito firme, de muita regularidade, impressionante esse pássaro. É um dos melhores dos últimos tempos. Às vezes ali dá uma erradinha no torneio, mas é cabeça dura do próprio dono dele, que é o Dino. Como eu viajo junto, eu posso falar, eu sei. Se tivesse um pouquinho mais de assertividade, é um passarinho para brigar por títulos aí. E a Dani dispensa comentário, Van Gogh na Fantinha, né? Dentre essa raça de cruzamento, de bigode, de Van Gogh, para mim a junção de umas que mais deu certo, né? É essa linhagem do Netinho junto com o Van Gogh, com o bigode. Então dentro da linhagem de bigode, o que deu mais resultado, bigode na Fantinha. E essa vem ser uma filha direta do Van Gogh na Fantinha. Então, cruzamento assim, único e uma fêmea muito especial. Então, a carga genética desse passarinho é incrível. E a história dele começa, quem tirou ele foi o Dino, né? Um abraço, Dino, meu amigo, meu irmão, gosto demais dele, meu companheiro aí de jornada, de viagem, né? Um grande parceiro e amigo. O Dino tirou ele lá, sempre ficou lá na casa do Dino. Ficou pintado, ficou preto. O Dino começou a levar ele nas brincadeirinhas que a gente tinha aqui. O passarinho cantava muito, né? Um torneizinho de verão, um torneizinho metropolitano. Passarinho com volume. E ele entra na roda, ele transforma. Em casa ele canta alto, forte, né? Imponente, machiando o tempo todo. E na roda ele canta, ele diminui o tom baixinho. Tem hora que ele nem abre o bico e repete absurdo. Só que com o Dino ele nunca conseguiu finalizar, até mesmo que o Dino, ele geralmente prioriza um passarinho só quando ele vai mexer. Então ele nunca dá prioridade, ele pega e leva, né? O passarinho acostumando, pegando tarimba, bagagem, enfim. E o Impacto, o Dino sempre levava ele e às vezes ele passava alto, mas não finalizava, enfim. O Casari, que é o pai dele, eles moravam junto na mesma casa, né? O Casari tem uma fêmea, tinha, né, uma fêmea do Casari. Uma fêmea que quando põe no carro, viaja, ela chama, ela estraga o carro todinho, ela não apronta nunca. E a gente sempre conversando, o Dino falou, vou trocar essa fêmea dele, vou colocar uma fêmea boa nele. E foi atrás dessa fêmea, pegou ela com o Eduardinho, um amigo nosso aqui de Goiânia. Fêmea muito boa. Colocou no Casari, o Casari cantou, mas não foi igual a dele. Eu falei, Dino, volta a fêmea do Casari, ele gosta dela, tem tanto tempo com ela e fica com ela. Aí o Dino voltou, o Casari voltou a cantar bem, deu segundo no torneio Cobrap em Ribeirão Preto, torneio pesadíssimo, um passarinhaço. E pegou essa fêmea, como ela era muito boa, o Dino falou, tem que pôr ela num passarinho especial, e colocou ela no Impacto. Assim, colocou ela nele, deixou lá um tempo acasalado e levou nos torneizinhos de verão que a gente teve aqui. Ele cantou 7 e pouco, e uma de 8 e pouco e uma de 7 e pouco. Só que já caindo pena, e o Dino já parou ele e pôs para mudar. E eu sempre buscando algo mais, né, na ânsia de competir, de ganhar, de disputar, sempre em busca do melhor. Vi esse passarinho e eu vou lá na casa do Dino direto, vi ele lá, machiando, mudando lá da fêmea, pronto. E eu sabia que tinha muito volume, de uma genética espetacular, né? A princípio eu peguei mais pela genética para poder tirar filhote, galar. O Dino já tinha galado com ele lá, disse que ele galava. E eu falei, então eu vou tentar na roda, o passarinho tem muito volume, tá com a fêmea nova, né? Queira ou não queira, finalizou 2 torneios com ela, de 7 e pouco e 8, então aí eu ajustando ele eu consigo alguma coisa melhor, né? Propor ele para produzir mais. E assim eu fiz. Aí muita negociação com o Dino, consegui pegar. Trouxe ele já em meados de maio, ele
fiz prego dele, do lado da fêmea, sempre direto do lado dela, a fêmea muito boa. E assim eu fiz. Aí começou a temporada, né? Comecei a andar com ele, esquentar e tal, passando muito volume. Levei ele numa brincadeira, num pré-treino, né? Que a gente teve no começo da temporada lá em Anápolis. Rapaz, eu botei esse passarinho, eu fiquei assustado. Ele deu quase 8 nos 10, 7,40 e poucos. E nos 15 deu 7,40 e poucos também. Mas assim, com volume para dar 12. Só que no lugar que a gente tava fazendo o treinamento lá, teve uma festa no dia anterior e o pessoal tava tirando a iluminação, o som, bem na hora da marcação dele. A gente não tinha como falar nada, porque a gente tava ali, né, treinando. E ele ainda cantou 7 tantos, assim, meio que assustou e tal, mas você viu o volume dele, foi a coisa mais impressionante que eu tinha visto, assim. Aí fiquei animado, até liguei pro Dino doido, depois levei ele de novo, ele deu 10 e pouco no outro domingo. Eu falei, meu Deus do céu, o passarinho tem volume demais e tal. E assim fui. Aí começou para valer os torneios. Cara, ele passava muito alto, com 7 e pouco, e finalizava com 7 e pouco também, sempre. Uns 3 torneios, 4 seguidos, assim. E eu tentando ajustar a fêmea, né, tempo de fêmea, que ele gostava dela, eu sabia, mas eu fui tentando ajustar tempo de fêmea. E a fêmea dele, às vezes, quando punha no carro para viajar, não chegava lá pronta, não era tão acostumada, fechava, ele sentia, ele é muito casalado com ela, muito dependente. Então aí eu ficava, e ele não rendia tudo que podia render. Até que foi indo na 4ª viagem, ela começou a acostumar, né, a não fechar tanto, tal. E aí eu peguei, mudei, tentando acertar, né? Eu mudei a puleração da fêmea, da gaiola dela. E a fêmea fechou. Nunca tinha visto ela fechada, nem na muda. Liguei pro Dino, mesma coisa. A fêmea fechou, eu não entendia por quê. Aí comida, raiz, mexendo com ela e nada. A fêmea fechada, com uns 15 dias fechada. Sem nem pular do puleiro direito. Falei, cara, eu nunca tinha visto isso. Aí caiu a ficha, falei, vou voltar a puleração dela como era antiga. Aí voltei a puleração, 3 dias a fêmea abriu. Fêmea muito sistemática, de mudar a empoleração ela fechou. Então são detalhes. Uma outra coisa que eu reparei nela, até vitamina, se você colocar no bebedor, qualquer coisa para beber, ela não bebe, ela morre de sede. Um dia eu quase perdi ela. Ela não bebe o remédio. Então assim, muito melindrosa a fêmea, né? Mas muito boa. E aí eu vim tentando ajustar, até que consegui, fui ajustando fêmea nele, colocando e tal. Coloquei muita fêmea, fui tirando, pensava que eu tava passando, enfim. Aí a forma que eu acertei ele mora do lado da fêmea, na parede, assim, direto do lado dela, direto, todo dia dorme vendo ela pelo buraquinho, todos os dias. E aí na quinta-feira à tarde já encapa ele com ela, né, dorme vendo. Na sexta-feira fecha o buraquinho, deixa ele cantar na capa do lado dela, ele fica ali cantando. Aí no sábado à noite, na sexta à tardezinha já abre e não fecha mais. Então ele é muita fêmea, mora do lado, o tempo todo os dois conversando, ela é muito aberta, muito pronta. Assim eu acertei. E ele veio numa sequência de cantadas de 9h30, 9h40, 10 e pouco, muito forte. Um passarinho que cantou e encantou. A primeira viagem longa dele assim foi um torneio de Ribeirão Preto. Eu não acompanhei ele tanto, que ele caiu na hora da marcação do Big Fan. Eu estava acompanhando o Big Fan cantou 7, ele finalizou com 7 e pouco. Quem marcou ele foi até o Rafael, lá do Rio, um amigo nosso. Que até eu nem vi a marcação, ele me passou o feedback. Falou, cara, o passarinho repete mais, cantou demais, canta demais. E aí eu fui dando sequência nele. Uma segunda viagem dele, acho que foi em Santo André, se eu não me engano. Cara, o passarinho tava transformado, cantou 8 e pouco nos 10, estava cantando assim, foi um dos melhores dias que eu já vi de apresentação dele. O passarinho estava enlouquecido e cantou 8 e tanto nos 10, cantando assim absurdo. Todo mundo que parava via ele para cantar, olhava, falava, cara, que absurdo, que passarinho, que volume, que coisa de louco. Todo mundo vinha e aí beleza, aí passou a primeira marcação, foi fechar a roda, né? E eu ajudando a fechar a roda ali, não tive tempo de observar nada, né? Só depois que fechar que eu ia parar de frente à gaiola, olhar como é que ficou e tal. Quando eu olho, caiu os 2 passarinhos meus junto, que é o Tijuca e o Impacto.
Eu naquele âmbito, né, falei, opa, os dois são meus, tem que mudar. O que acontece? O próximo passarinho era o Casari, e os três viajam junto. E para agravar a situação, o Casari e o Impacto moravam junto na mesma casa. Viajam junto, então um tem a raiva do outro muito grande. Aí, a hora que passou o Casari pro meio do Tijuca e do Impacto, eu já fui lá fora, o Dino tava no banheiro, fui lá, Dino, morremos abraçados. Ele, o que foi? Eu falei, o Impacto é do lado do Casari e os dois não vão cantar. E o Dino, não, mas às vezes eu falei, cara, não vão, nós morremos abraçados. Tanto que eu conheço ele, né, vendo ali a situação e tal. E não deu outra. Desde quando colocou os dois juntos, eles iam no fundo brigar do chão, do fundo da gaiola, brigava, subia, dava uma cantadinha, voltava, brigava de novo os dois, uma raiva, mordendo, jogando alpiste pra fora, muita raiva um do outro. Então, no final, acho que cantaram 5 e pouco, não sei, não finalizaram legal. Mas serviu como aprendizado, né? Talvez era melhor até ter deixado o Tijuca, que o Tijuca não agride tanto, não tem tanta raiva, enfim. Foi um descuido meu ali, eu tirava enfim. O Casari estava disputando nacional, talvez eu teria até tirado na hora de fechar lá, né? Você não pode tirar depois, né? Mas na hora de fechar você pode tirar para não atrapalhar outro, enfim. Foi uma falta de observação, um erro que eu tive. E aí eu vinha disputando o campeonato nosso goiano aqui, né? Nosso regional. O Impacto sempre ali alternando em primeiro, segundo, terceiro no campeonato, enfim, muito forte. Eu dei um azar num torneio aqui em Goiânia, ele caiu na última bateria, estava muito bom, cantando muito. Um passarinho do lado, na hora da marcação, na última marcação, já 11 tarará da manhã, foi tomar banho e ele muito nervoso, muito fibrado, desceu para brigar na hora da marcação. Falei, mas beleza, dá uma brigadinha ali, o passarinho tomou um banho, né, ele sobe e ainda recupera. Aí o passarinho tomou 1, 2, 3, 4, o passarinho tomou 5 banhos, o passarinho foi 5 vezes na banheira, e por incrível, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele ficou ali tomando banho o tempo todo, o Impacto brigando. Faltando 3 minutos para acabar, o Impacto não tinha cantado nada, tinha nem 1 minuto. O passarinho subiu, foi enxugar, e o Impacto subiu, e dos 3 minutos ele cantou os 3. Você vê o poder de repetição e retomada dele, ele não passou. E ali eu acho que eu estava em primeiro ou em segundo no campeonato, caí um pouquinho, depois eu vim recuperando de novo, só cantado de 9h30, 10, 9h40, muito firme. E assim, eu queria ter conhecido um pouquinho mais dele, que como eu acertei a mexida, que eu fiz ele render e cantar para poder disputar um campeonato, eu não podia arriscar, né? Às vezes dar uma modificada ali e perder o campeonato. Então eu acho que eu ainda tenho muito mais para tirar dele, porque ele é um passarinho que ele mesmo dando 10, ele ainda perde tempo comendo, perde tempo brigando. Então assim, você vê que ele tem volume para muito mais. Se pegar tudo bem, é lógico que não vai fazer isso todo torneio, mas concentrado, tudo der certo, é passarinho para dar pancada aí de 12 minutos tranquilamente, pelo volume que tem. Aí, mas isso aí do passarinho cantando do lado, ele não passou. Foi um torneio que ele não passou. Faz parte, né? Faz parte do torneio. A gente tá ali disposto, tá ali para competir e pode acontecer tudo isso aí. Eu fiquei muito puto, chateado, mas logo ele veio recuperando de novo. Veio recuperando e cantando, disputando o torneio, campeonato. Veio recuperando e a gente disputando o campeonato firme. A gente acho que tava o John Jones do japonês, do Michael japonês. Um abraço japonês, um amigão. Em primeiro, ele em segundo, e atrás estava o Barão Vermelho, enfim, era mais ou menos assim. E a gente disputando, a disputa bonita, boa, né? Aí foi um torneio em Catalão, me fizeram uma sacanagem muito grande lá, não quero nem ficar falando, não vou citar nomes, enfim, foi uma sacanagem que me desanimou total, me fez até pensar em parar de torneio. O passarinho, o Impacto cantando muito, caiu na bateria dele para marcar. Ele estava liderando a bateria dele. Acho que com uns 3 minutos, então com 5 minutos ele estava com quase 4 e pouquinho, quase 4. E aí eu corri lá no telão, né, para poder ver o passarinho, quantos minutos ele estava. E aí cheguei lá, quando eu volto, eles tinham tirado meu passarinho. Então foi assim, coisa de 20 segundos, 30 segundos no máximo. Foi o prazo de eu ir no telão e voltar, tirar meu passarinho alegando que ele estava chamando. Enfim, não vi. O passarinho que está liderando a bateria, ele não chama e não é corrido, o Impacto nunca chamou.
E um passarinho que às vezes chama porque tá corrido, né? Não tá legal. Um passarinho liderando bateria chamar, às vezes pode ter assustado, enfim. Eu acho que agiram de muita má fé lá, foi uma pressão muito grande pelo campeonato que a gente estava seguindo, né? Disputando e teve essa influência. Mas águas passadas, vamos embora. Continuamos, aí me desanimou total. Fiquei muito chateado. Fui no próximo torneio aqui, ele deu 10 e pouco, cantando muito. Mostrei para todo mundo o que é o passarinho, que ele realmente tem hora que ele dá uns trinados, uns esturrados, e o pessoal acha que ele tá chamando e não é. Então assim, aí ali eu já parei ele também, né? Já não quis levar mais e tentei brincar um pouquinho, disputar. Aí com esse desânimo meu eu não quis ir mais. Eu tava ali na disputa do campeonato, né? Não sei se teria sido campeão, tinha grande chance. O campeão nosso que foi o Barão Vermelho, passarinho do Luiz lá do Paraúna, um passarinhaço com uma média altíssima. Sou fã número 1 dele. Mas eu acho que a gente teria disputado até o final aí, o Impacto e o Barão. Tava o Impacto, o Barão e o John Jones. O John Jones do japonês no final deu uma desacertadinha, mas o Impacto e o Barão, eu acho que eles tinham ido uma briga bonita até o final. Aí eu já abandonei, o Barão Vermelho seguiu, foi campeão com todo o mérito. Mas a expectativa nossa para esse ano de 2025 é muito grande. Vou tentar fazer alguns ajustes, ver se eu consigo tirar mais um pouquinho dele, porque eu sei que tem bico e volume para mais. Vamos disputar o nacional, vamos disputar o goiano e tentar tirar mais filhos dele, né? Porque essa carga genética não pode ficar só com ele não, tem que passar, tem que produzir e produzir coisa boa para todo mundo, tá bom? Um abraço, expectativa grande para a temporada 2025.